matéria de contabilidade. Agora iremos falar um pouco sobre os princípios contábeis. Então, qual é o objetivo do princípio contábil? É permitir ao usuário fixar padrões de comparação e de credibilidade em função do reconhecimento dos critérios adotados para a elaboração das demonstrações financeiras. Ou seja, eu preciso dos princípios para que as pessoas sigam regras, tenham um norteio do que deve se fazer e o que não se deve fazer. Então, os princípios são uma base para as pessoas, principalmente os contadores, né? Então, qual é o primeiro princípio contábil? A gente tem aí o principal deles, que é o princípio da entidade. Ele é de extrema importância na empresa. Qual é a ideia dele? O patrimônio da entidade, ele não se confunde com o dos seus sócios ou acionistas ou proprietários. Um exemplo, eu não devo registrar como despesa da empresa a conta de telefone particular do sócio. Ou vamos supor, o sócio compra um carro para a amante. Ele vai e registra na contabilidade da empresa. Isso não é certo. Então, se ele quer dar um carro para a amante, ele compra com dinheiro dele, não vai usar da empresa. Então, resumindo, o princípio da entidade, o que é da empresa, o que é do sócio é do sócio. Se o sócio precisa de dinheiro, ele precisa estar fazendo retiradas, que é o exemplo do Prolabore. Outro princípio que a gente tem na contabilidade, que também é um pilar que a gente chama, é um dos principais junto com a entidade, é o princípio da continuidade. Então, o que a ideia ele fala? Pressupõe que a continuidade é indefinida das atividades operacionais da entidade ou da empresa, até que haja evidências ou indícios muito fortes em contrário. Por consequência, as demonstrações financeiras são estáticas e não podem e não devem ser desvinculadas do período anterior ou subsequente. Ou seja, o que isso quer dizer? A minha empresa ela é aberta por tempo indeterminado, a não ser que ela tenha um contrato estipulado, um prazo de início e um prazo de término. Mas a ideia geral das empresas é que elas sejam abertas por tempo indeterminado. Então, ela tem aí continuidade, ela pretende se manter no mercado, a não ser por casos excepcionais, uma falência e algum problema que venha fazer a empresa fechar. Próximo princípio, o princípio da oportunidade. O que ele me fala? Então, eu tenho a oportunidade de quê? De registrar imediatamente quando eu tenho um ativo e quando eu tenho um passivo. Então, na hora que ocorre, ou quando eu sei que vai ter bens, direitos ou obrigações, eu tenho que registrar na hora. Um exemplo muito bom nisso é o exemplo de provisões para férias e 13º. Eu sei que eu tenho que pagar férias para o meu funcionário. Eu sei que em dezembro eu tenho que pagar 13º para ele. Eu vou esperar até lá para contabilizar isso? Não, eu vou contabilizando mês a mês para que quando eu chego na data das férias do meu funcionário ou na data do 13º desse funcionário, eu não tenha que ter um valor muito alto jogando no meu balanço. Eu já fui provisionando isso aos poucos, mês a mês. Próximo princípio que a gente tem é o princípio de registro pelo valor original. Ou seja, os registros vão ser efetuados na data correta, na data em que eu comprei aquele bem. E, independente se eu paguei ou não aquele bem, esse valor vai ser o valor que eu vou registrar. Um exemplo aqui. Registro um produto adquirido por 100 a prazo. No estoque, por este valor, e no passivo, a dívida gerada. Então, eu vou registrar 100 da compra que eu fiz e, como eu comprei a prazo, gerou uma dívida, uma obrigação. Então, eu vou registrar os mesmos 100 lá no meu passivo. Um outro exemplo, eu tenho um veículo. Se eu compro um veículo a 10 mil e no valor de mercado ele seja 7, o que importa é o valor de aquisição, o valor que eu comprei nesse veículo. Então, eu tenho que registrar os 10 mil. Depois, futuramente, eu faço depreciação e todos os gastos incorridos nesse veículo. Próximo princípio, princípio de atualização monetária. Eu trouxe aqui para conhecimento, porque ele foi extinto. Esse novo princípio aqui na nova lei, ela não existe mais, ela foi extinta. Por quê? Porque qual era a ideia? Era eu atualizar os meus bens, direitos e obrigações a monetário. Então, eu tinha lá antes uma variação, eu tinha inflação alguns anos atrás. Hoje eu não tenho uma inflação tão alta, então esse princípio deixou de existir. Eu não tenho mais a necessidade de fazer a atualização monetária dos meus bens, direitos e obrigações. Então, próximo princípio, o princípio da competência. É muito importante esse princípio na contabilidade. Vocês vão ver aí falar bastante de princípio da competência, regime de competência, mas o que é isso? Então, o princípio de competência, ele vai falar o quê? As receitas e despesas, elas são atribuídas ao período. Então, eu tenho que registrar isso quando ocorre. Então, eu tive uma receita, eu tive uma despesa, eu tenho que registrar ela no momento em que ela ocorreu e não no momento do pagamento.
isso que o princípio me fala. Então, exemplo, fiz uma venda a prazo em janeiro para receber em março. Então, eu vou vender agora em janeiro, só que eu só vou receber em março. No princípio, se eu não fosse seguir esse princípio, eu só registraria em março, que é quando eu vou receber. Mas pelo princípio da competência, eu registro em janeiro, não importa se eu vou receber esse dinheiro ou não. Que é o que eu falo, que embora não receba essa venda, a receita de janeiro eu preciso estar registrando. Princípio da prudência. Prudência me fala do quê? De cuidado, de eu tomar cuidado. Então eu preciso ser prudente, cuidadoso. Sobre o quê? Quando eu tenho que determinar uma adoção, eu não sei, eu não consigo estipular direito qual é o valor do meu ativo. Se eu tenho um direito lá, eu tive algum problema, eu não consigo saber exatamente o valor desse ativo, eu preciso sempre registrar a valor menor, porque ativo são os meus bens e direitos. Então, se é meu, eu tenho que registrar a valor menor. No caso de um passivo, de uma obrigação, como eu devo para terceiros, eu sempre tenho que ser prudente, então eu vou registrar sempre a valor maior, nunca valor menor. Exemplo, vamos supor que a empresa tem uma dívida trabalhista e que ela prevê pagar uma ação entre R$2.000 e R$5.000. Dívidas trabalhistas é uma obrigação que a empresa tem. Logo, se for para ela registrar, ela tem que registrar a de maior valor. Neste caso, o 5.000 e não o de menor. Regimes de competências. Então, a gente tem os regimes de caixa e regime de competência. Então, os princípios a gente fechou, são aqueles. No regime de caixa, é quando eu utilizo o quê? Vou registrar contabilmente só quando eu tiver recebimento e pagamento. Então, ele é o inverso do regime de competência. O regime de competência eu vou registrar mesmo que não tenha pagamento ou recebimento, não me importa, eu tenho que registrar. No caixa não, eu só registro se tiver pagamento ou despesa. Vamos ver um exemplo agora. Determinada empresa teve o seguinte fluxo de liquidação de receitas e despesas. Com base apenas nas informações, pode-se dizer que a empresa obteve, respectivamente, pelo regime de caixa e pelo regime de competência, os seguintes resultados. Então, eu trago aqui, ó, dezembro de 2003, pagas em dezembro de 2003. Então, eu estou analisando se ela foi paga ou não. Dezembro de 2003 me fala que o quê? Ocorreu o fato. Então, regime de competência. Quando eu uso pagas, quer dizer que houve o pagamento. Se eu tive o pagamento dentro do mesmo mês, então aqui também ocorreu o regime de caixa. Então, eu tive regime de competência e regime de caixa no mesmo período. No caso aqui embaixo, janeiro de 2004, então é quando vai ocorrer a despesa. Se eu estou analisando dezembro, então só no mês seguinte. Então, não ocorreu a despesa, então eu não posso registrar ela, concorda? Só que eu já paguei essa despesa. Então, aqui só ocorre o regime de caixa, porque só obteve o pagamento, não teve o fato, não ocorreu a despesa. Já no exemplo aqui, dezembro de 2003, paga em janeiro de 2004, ocorreu a despesa em dezembro, então ocorreu o fato quando eu estou registrando, então eu tenho o regime de competência, só que só serão pagas no mês seguinte, em janeiro de 2004. Então aqui eu só tenho o regime de competência. Vamos ver como ficaria os cálculos? Então eu trago aqui qual seria a alternativa correta. Então, regime de caixa. Então aqui as despesas, então seguindo lá o raciocínio de quando eu pago, quando eu tenho lá pagas dentro do mês que eu estou analisando, dezembro, eu tive essas duas. 90.000 e 108.000, que me deu um total de 198.000. E as receitas pagas dentro do mês que eu estou analisando foi 126.000 e 102.000, e deu um total de 228.000. Então, eu tive um lucro, como que eu acho o lucro? Receita menos despesa, um lucro de 30.000. Vamos ver pelo regime de competência? No regime de competência, eu tive lá as despesas, 90.000 e 72.000, então foram quando ocorreu o fato, é quando eu registro pelo regime de competência, e nas receitas eu tive ali um total de 156.000. Receita menos despesas me deu menos 6.000, então quer dizer que eu tive um prejuízo. Então qual seria a alternativa correta? A alternativa correta vai ser a letra B, porque eu tive um lucro de 30.000 no regime de caixa e um prejuízo de 6.000 no regime de competência. Muito obrigada.